Sabe aquelas histórias que parecem um thriller moderno cheio de suspense e reviravoltas? Pois é, algumas das melhores vêm de textos com milhares de anos. E hoje a gente vai mergulhar em uma delas: a história de um prisioneiro, dois sonhos e um destino que foi selado na escuridão de uma cela egípcia. Nossa análise de hoje nos leva para um lugar bem sombrio, uma prisão. É lá que dois homens muito poderosos que caíram em desgraça encontram outro prisioneiro, um cara misterioso que, sem eles saberem, tinha a chave para o destino dos dois. Então, vamos entrar nesse cenário. Pensa numa masmorra egípcia. Mas os prisioneiros aqui não são criminosos comuns, não. A gente está prestes a conhecer dois dos oficiais mais importantes do faraó e o homem que ia mudar a vida deles para sempre. Imagina só a queda. Num dia você serve o vinho do faraó, é o confidente mais próximo dele. No outro, está jogado numa prisão. Essa foi a realidade repentina para o copeiro-mor e para o padeiro-mor do Egito. Homens de confiança que, por alguma ofensa que a gente nem sabe qual foi, perderam absolutamente tudo. E é ali, nesse ambiente horrível, que o destino deles se cruza com o de outro prisioneiro, um homem chamado José. Alguém que, assim como eles, tinha sido vítima de uma baita injustiça, mas que guardava uma habilidade única, uma coisa extraordinária. A tensão ali dentro daquela cela tá para explodir. E o estopim de tudo, uma única noite de visões misteriosas que mudariam o destino de todos eles para sempre. A atmosfera na cela é pesada, dá para cortar com uma faca. José percebe na hora que tem alguma coisa muito errada. O texto fala que eles estavam com um semblante triste, mas era mais do que isso, sabe? Era um medo profundo, um medo que nasceu do desconhecido que invadiu o sono deles. E aí que tá o X da questão. Para eles, um sonho não era só um sonho, né? Era uma mensagem, uma profecia. E sem ninguém para dizer o que significava, eles estavam presos num limbo de ansiedade, sem saber o que esperar. E no meio desse desespero todo, José se oferece. Mas olha que interessante, ele não se apresenta como um adivinho, mas como um intérprete. Ele não diz que tem o poder, mas sim o acesso à fonte das interpretações. Ele oferece uma luz no meio de toda aquela confusão. E é exatamente aqui que a história racha em duas. O mesmo evento, um sonho, vai levar um homem à esperança e o outro ao pavor absoluto. Se prepara para a revelação. O copeiro-mor, talvez por já estar acostumado a ter a preferência, é o primeiro a falar. Ele resolve arriscar, na esperança de que aquele prisioneiro misterioso pudesse, de alguma forma, aliviar a angústia que ele estava sentindo. Vamos olhar para esse sonho passo a passo. Primeiro, a videira, símbolo de vida. Depois, as uvas amadurecendo, o processo acontecendo. E, por fim, ele espremendo as uvas e entregando o copo para o faraó. Isso é a restauração completa da função dele. É um sonho que grita renovação do começo ao fim. A interpretação de José vem na lata, direta e cheia de esperança. Cada ramo da videira é um dia. Em apenas 3 dias, a vida dele voltaria ao normal. Imagina só o alívio gigantesco de ouvir uma notícia dessas. Era a melhor coisa que ele podia esperar. E então, num momento de pura vulnerabilidade, José faz seu único pedido. Ele usou o dom que tinha para prever a liberdade do copeiro e agora ele só pede uma coisinha em troca: ser lembrado. É um apelo desesperado pela sua própria liberdade, né? Vendo aquela alegria toda do copeiro, o padeiro se enche de esperança. Ele pensa: ufa, a minha vez. Se o sonho dele teve uma interpretação tão boa, por que o meu seria diferente? A expectativa dele vai lá no teto. O sonho do padeiro até começa parecido: 3 cestos, serviço para o faraó. Mas o último passo muda tudo. Os pássaros comendo os pães do cesto de cima são um presságio terrível. O que deveria ser uma oferenda sagrada está sendo violado, profanado. É um sinal sutil, mas profundamente sinistro. E a interpretação de José cai como uma bigorna. É brutalmente honesta, sem rodeios. Onde antes tinha esperança, agora só tem pavor. O contraste não podia ser mais chocante. Em vez de restauração, a provisão é de uma execução pública, humilhante. E isso mostra de um jeito incrível a dualidade do que foi previsto. A mesma frase, levantará a tua cabeça, foi usada para os dois. Só que para um, significava honra e restauração. Para o outro, significava a morte. Bom, com as cartas na mesa, agora é só esperar. A prisão, que já era um lugar tenso, vira literalmente um relógio em contagem regressiva para o destino.
E essa estrutura de 3 dias é perfeita para criar tensão, né? Dia 1, a revelação. Dia 2, a espera angustiante. E o dia 3, o aniversário do faraó, que se torna o dia não só de celebração, mas também de julgamento. E acontece. No clímax da festa de aniversário, o faraó pronuncia sua sentença. E tudo, absolutamente tudo, acontece exatamente como José previu. A cabeça do copeiro é levantada em honra e ele volta para o seu cargo. A do padeiro é levantada para a forca. A precisão da profecia é assustadora. A gente pensa que a história acabou aí, né? Com a profecia cumprida. Só que não. Tem uma última reviravolta, um epílogo que é profundamente humano e, por isso mesmo, bem trágico. Pensa bem, o copeiro estava livre, com a vida e o status de volta. Tudo graças a José. E em troca de um futuro inteiro, José pediu apenas uma lembrança. Um pedido simples, mas que era sua única esperança de liberdade. E aqui vem o golpe final. No meio da alegria, do alívio da vida nova, o copeiro mor não se lembrou de José. Ele o esqueceu. A esperança, que parecia tão perto, foi simplesmente abandonada na escuridão daquela cela. Isso deixa a gente com uma pergunta que, nossa, ecoa através dos tempos. A história de José ainda não acabou, mas esse momento de esquecimento é um lembrete muito forte da fragilidade da esperança e da memória humana. E nos força a questionar. Quando uma promessa é quebrada, o que resta da esperança?